Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Victor Reuter e hoje eu estou aqui para discutir sobre os principais erros que te impedem de chegar em um render realista. Eu decidi criar esse vídeo aqui para poder ajudar você a não passar pelas situações que eu vejo que muitos alunos enfrentam. Então, tudo que eu vou te falar nesse vídeo aqui é baseado ao longo do tempo aí, tanto na minha experiência pessoal, na evolução dos meus trabalhos, né, coisas que eu vejo hoje que antigamente eu cometia esses erros e também erros aí que eu vejo que são muito comuns entre alunos que eu começo a observar, né? Tem os erros de quem está começando, tem os erros de quem também já está num nível mais ou menos legal e tem também os erros de quem já domina o assunto, né? Então vou tentar passar aqui com você por essas etapas aí. E inclusive eu gostaria de lançar um desafio nesse vídeo aqui para que você possa aprender ainda mais com tudo que eu vou falar. É muito comum, às vezes, eu receber mensagens de pessoas me perguntando o que eu posso melhorar nas minhas imagens, eu não sei mais o que fazer. Então eu acredito que esse vídeo aqui ele vai servir como um ponto de partida, uma luz, né, para que você consiga pegar os seus trabalhos e tentar já visualizar quais são os pontos que você deve melhorar. E o desafio que eu quero lançar é o seguinte: se você já renderiza, eu queria te desafiar a pegar uma das suas imagens e após assistir esse vídeo aqui, abrir ela em algum editor de imagens aí, seja no Photoshop ou no Paint, o que for, e fazer alguns rabiscos, algumas marcações. E eu queria que você postasse essa imagem com as suas críticas e me marcasse lá no Instagram, no Story. Eu vou postar a minha autocrítica lá, mostrando coisas que eu observo nos meus trabalhos antigos. E eu queria te convidar a participar desse exercício, porque isso vai ajudar você a absorver ainda mais o conteúdo e você vai ver no final como é transformador, né? Quando eu passei a fazer isso nas minhas imagens, eu comecei a ter uma clareza muito grande das coisas que eu deveria melhorar nos meus futuros trabalhos. E além de se ajudar fazendo esse exercício, né, eu vou também compartilhar o seu stories no meu perfil para ajudar outras pessoas também, estimular que elas também façam, né, e possam entender coisas que elas podem melhorar aí nas renderizações. Bom, então vamos lá, começando aí pelos erros nível iniciante, né? Se eu tivesse que colocar o primeiro erro aqui de todos seria realmente não renderizar, né? Isso é uma das coisas que eu vejo que acontece muito hoje ainda. Então, aprender a renderizar é algo que eu gostaria de deixar aqui como uma observação, que caso você tenha aí medo, né? Eu vejo que o maior motivo para as pessoas não aprenderem a renderizar é o medo da ferramenta, o medo do V-Ray. Eu gostaria de te falar que não é nada de outro mundo. Existem outros programas muito mais complicados, né? A gente vê aí, por exemplo, programas de edição de vídeo como o After Effects, o pessoal que trabalha com essa área de motion designer. Eu acredito que tem curvas de aprendizado muito maiores do que a nossa ali para aprender uma renderização com SketchUp e com V-Ray. Então não deixe de aprender a renderizar. Se você quiser, eu tenho uma série de vídeos gratuita aqui no canal que você pode assistir, onde eu explico do zero a produção de um render, né? Toda a parte de modelagem até chegar na imagem final. Vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição do vídeo. O segundo erro que eu vejo muito comum, principalmente em alunos aí que começam as minhas aulas, né, que eu observo, é que muitas vezes o problema não está nem na renderização, o problema na maioria das vezes é a modelagem. Então não fazer uma modelagem de qualidade é um dos maiores erros que você pode cometer, porque se você não modelar bem, você não vai ter um bom render, muito menos um render realista. E o que você deve ter atenção na hora de modelar? Adicionar o máximo de detalhes possível, trabalhar com bons blocos, blocos detalhados, ter carinho. Na verdade, a modelagem, se eu pudesse resumir aqui para você, seria ter atenção nos detalhes e na qualidade dos modelos, tá? O terceiro erro de quem está começando, dos iniciantes aí, que eu vejo que é um erro bem complicado, e isso é uma coisa mais psicológica em si do que qualquer outra coisa, é a ansiedade. É simplesmente a pessoa não saber que para chegar no resultado tem-se um tempo de estudo, né? Exige-se uma dedicação. E eu vejo muitas vezes alunos que começam às vezes a estudar e querem no dia seguinte já ter resultados e até mesmo acabam abandonando de repente
um treinamento que estão fazendo e começam a fazer outro por achar que de repente o resultado não veio no tempo que esperava. Então eu vejo muito comum isso, né? Tendo contato com muitos alunos aí, muitos colegas da área, o quanto a ansiedade é algo que prejudica. A ansiedade ela faz com que você tome decisões que muitas vezes não são as melhores. Eu já vi casos de alunos que simplesmente nem dominaram a ferramenta e resolveram migrar de programa, sendo que muitas vezes, eu gostaria até de fazer uma analogia aqui, imagine que o render realista ele é como se fosse uma cidade render realista. Para você chegar até o render realista, né, até essa cidade, você pode chegar lá de carro, de ônibus, de avião, de trem. Se você tiver as possibilidades, você consegue chegar do mesmo jeito. Concorda comigo? E os softwares, né, as ferramentas, são como se fossem os veículos para se chegar ao render realista. Hoje em dia você consegue chegar através de vários programas. Você tem, por exemplo, o V-Ray, que tem para SketchUp, para 3ds Max, para outros programas. Você tem, por exemplo, o Corona, você tem o Lumion, várias ferramentas que te possibilitam chegar em resultados de qualidade. Muitas vezes o problema não é a ferramenta, o problema são os princípios. Então eu já vi muitos alunos que não querem entender os princípios, né? Não querem pegar a base e acham que se mudar de programa vão conseguir chegar num resultado super realista, evitando coisas que teriam que fazer de repente em outros programas. É verdade que alguns facilitam mais as coisas, né? Inclusive, se você quiser ver um vídeo meu mais aprofundado sobre o assunto, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os programas para renderizações de arquitetura, o que eu acho sobre cada um deles, e explorando um pouco mais os que eu conheço, né, e o que eu já tive contato. Então vou deixar o link aqui na descrição também para você, e cuidado com a ansiedade, e entenda que o resultado ele vem fruto dos estudos. Então tente concluir os seus estudos, evite ficar trocando de cursos, né? Ou mesmo de programas, enfim. É uma dica adicional para você aqui. Agora eu gostaria de partir já para os erros aí do nível intermediário, que é quando você já decidiu qual programa você vai usar, você já sabe fazer um render legal, você já está dominando ali a ferramenta, já sabe colocar uma luz, né? Enfim, configurar um render final. E aí começam a vir pequenos erros que são, digamos assim, variações de um grande erro, que é o que eu coloco como o erro principal de quem está no nível intermediário, que é não usar referências, sejam referências para se configurar os materiais, configurar a iluminação, ter ideias de enquadramento, inspirações. Referências é a base de todo grande artista 3D. Todos os maiores artistas 3D que você pode ver no mercado aí, os maiores estúdios, todos usam referências, né? Tem pastas ali no computador com referências, sites que eles salvam para estar buscando inspirações. E eu vejo que a galera, quando começa a renderizar, fica tão focada na ferramenta em si, né? Tanto nos parâmetros, em fazer as coisas como se fosse uma receita de bolo, que na verdade a receita de bolo nada mais é do que alguém te falando a forma como fez e deu certo, devido à experiência que já teve de tentativas e erros. Porém, não quer dizer que aquilo ali pode ser para você 100% resultado. É sempre bom você analisar referências. Isso foi algo que mudou completamente os meus resultados da água para o vinho. Eu fiquei durante muito tempo estudando o V-Ray, trabalhei com a ferramenta, vamos colocar aí, por volta de uns 4, 5 anos, estagnado, já chegando em resultados legais e tal. Inclusive, eu vou mostrar para você alguns resultados aqui, daqui a pouquinho, resultados mais antigos meus. E eu não sabia o que melhorar, eu realmente não sabia. E eu sabia fazer tudo, eu sabia configurar os materiais, eu sabia onde achar os melhores blocos, todos esses pequenos detalhes aí, né, que a gente precisa, mas o trabalho não evoluía. E quando eu comecei a entender, né, que analisar referências era o que poderia me trazer à luz do que eu estava errando, eu comecei a comparar referências com os meus trabalhos. E aí eu comecei a ver, essa vegetação aqui que eu estou colocando, ela não está muito realista, porque ela não está seguindo um padrão que segue-se na realidade. E por aí vai, para os materiais também. E foi assim que eu comecei a criar
o meu próprio método também de trabalho, o meu próprio fluxo de trabalho. Foi onde a minha mente começou a abrir, né, para chegar em diferentes metodologias, formas de se fazer, porque eu comecei a entender aonde eu deveria chegar e não simplesmente ter a receita do bolo. Então é muito importante que você comece a usar referências e aprenda também a ler corretamente as referências para que você possa chegar no próximo nível aí dos seus resultados. A partir do momento que você começa a analisar referências, você vai começar a perceber os pequenos erros que eu também posso colocar aqui para você, que eu vejo que são muito comuns e são erros que eu acredito que se os alunos analisassem as referências, eles não cometeriam esses erros. Primeiro deles, repetição de texturas, né? Você utilizar texturas que não têm uma aparência realista. Você consegue ver encaixes ali, a textura não fica bem mapeada. Inclusive erros de mapeamento também, erros na escala da textura, muitas vezes a madeira grande demais ou pequena demais, muita confusão na hora de se usar uma textura, texturas com pouca resolução, e muitas vezes isso não é intuitivo, você acaba olhando a imagem, sabe que não está realista, não consegue entender o porquê. Se você começar a pegar fotos daqueles materiais que você está fazendo, você vai começar a perceber isso. Pô, essa madeira aqui, os veios dela estão muito grandes, né? E aí você vai começar a evitar esses pequenos erros aí. Os próprios blocos em si, a própria modelagem, também é muito bom você usar referências para poder refinar ainda mais, ver pequenos detalhes, né? Enfim, bits, dobras que você deve fazer para conseguir chegar ao máximo ali no realismo. Uma coisa que é muito importante você entender o conceito, né? Um render fotorrealista significa que ele é um render que aparentemente se confunde com uma foto. E é impossível você criar um render fotorrealista sem analisar referências reais, ok? Quando nós chegamos agora no nível que eu considero avançado, né? O que seria um nível avançado aí de renderizações aí com SketchUp, com V-Ray? Isso vai valer para outros programas também, mas eu foco mais aqui SketchUp e V-Ray, que são as aulas que eu trago aqui para vocês, tá? O aluno avançado é aquele que já sabe muito sobre a ferramenta. Se você pegar o V-Ray ali, por exemplo, e perguntar cada coisinha, cada botãozinho, ele vai saber o que faz, ele vai saber te explicar, né, exatamente o que é o que, mas ele tem dois problemas aí que impedem ele de chegar no próximo nível, né? E isso mexe muito também com a parte do ego. O ego é algo que pode te travar durante muito tempo em questão de evoluir. E a primeira questão é não ser autocrítico, né? Não saber ouvir as críticas e também não se autocriticar. Foi uma coisa também que entrou na minha vida, né? Na minha vida de desenvolvimento pessoal nessa parte de renderização, logo após eu começar a utilizar as referências. Então eu comecei a tentar implementar o uso de referências nas minhas imagens, e outra coisa que eu comecei a fazer depois de um tempo foi pegar as imagens que eu tinha feito, por exemplo, finalizei um trabalho, entreguei para o meu cliente, ou finalizei um estudo e postei as imagens, dei por encerrado. Depois eu pego essas imagens e fico um tempo olhando para elas ali, tentando entender o que não está real, o que poderia ficar melhor. E a mesma coisa, isso vai muito também de você fazer com as referências, né? Às vezes você tem aquele trabalho com o teu cliente que foi super corrido, apareceu uma situação diferente para você fazer, você acabou resolvendo de um jeito ali que passou, né? Tem o famoso aí que a gente fala, dá para passar, o cliente aceita, mas você sabe que poderia ter feito melhor. Então eu comecei a não me contentar com isso e já analisar coisas do tipo, pô, esse tipo de material aqui eu tive dificuldade de fazer, porque é algo que eu não tenho tanta prática, e aí eu começo a buscar formas, né, pesquisar sobre, para nos próximos eu não ter que perder tempo para aprender. Então eu começo a identificar as minhas falhas, me autocriticando e aperfeiçoando também os meus conhecimentos. E até mesmo estar aberto a ouvir crítica também de outras pessoas, né, outros artistas que possam agregar, né, acrescentar valor ali para os resultados. Eu vejo muitos exemplos de alunos, né, que eu já dei tanto aulas particulares, quanto prestei consultoria, até mesmo suporte dentro dos treinamentos, onde eu dou um feedback nas imagens desse aluno, aponto vários erros e
enfim, coisas que ele pode vir a melhorar. E muitas vezes, na maioria das respostas, tá? A cada 10 alunos que eu critico, 9 faz assim, pô, valeu, obrigado, gostei muito, e simplesmente não pegam, não fazem, não tentam melhorar, e aí quando vão e fazem outra imagem, eles cometem os mesmos erros. E já são alunos que sabem mexer com a ferramenta, tá? Então toma cuidado aí, principalmente se você um dia vier a ter alguém para te orientar, fazer críticas aí nos seus trabalhos e mostrar, apontar coisas até mesmo que você poderia melhorar, leve em consideração, tenta usar como estudo, botar em prática as coisas que você ouviu para poder aprender e ver a evolução dos seus resultados. Senão, vai ser mais um motivo aí, um erro que vai te impedir de sair do lugar e chegar num render cada vez mais realista. Bom, esse erro ele está muito conectado com o erro que eu vou comentar agora também, que é justamente sobre a questão de vícios, né? Vícios é algo que é muito complicado. Eu tenho muitos vícios que eu sei que na hora de produzir no meu fluxo de trabalho que poderiam ser enfim, eliminados, né, hábitos que eu tenho, por exemplo, trabalhar com camadas, etiquetas, né, dentro do SketchUp, setorizando a modelagem. Eu não sou muito organizado nesse sentido, né? Até nas minhas aulas eu ensino, recomendo que o aluno seja, mas eu às vezes aqui no meu dia a dia, quando eu estou fazendo um estudo ou um trabalho bem corrido, eu não fico separando as coisas direitinho por camadas, muitas vezes também os materiais eu acabo não renomeando, e eu sei que isso não é o fluxo de trabalho ideal. Eu acabo fazendo isso muito porque eu trabalho sozinho, né? Eu não tenho uma equipe comigo, mas se eu tivesse uma equipe eu teria alguns problemas aí. Então, se você, né, é um artista, um profissional que trabalha em um escritório, pretende ter uma equipe, né, gerenciar um estúdio de renderização, a primeira coisa que você deve ter como base, né, bem sólida aí para sua equipe trabalhar em comunicação e as coisas fluírem, é ter os hábitos corretos ali de se trabalhar de forma organizada. E isso é um erro que realmente pode indiretamente te impedir também de chegar em um render mais realista, devido a pequenas confusões que você pode acabar fazendo e até mesmo te gerando estresses lá na frente quando for um trabalho muito complicado. E esses vícios eles estão conectados justamente com a questão das críticas que eu falei anteriormente, porque eu vejo que muitos alunos também que às vezes acabam entrando no meu treinamento, por exemplo, que já vieram de outros treinamentos ou aprenderam coisas também de forma fuçando e clicando mesmo, né? Já criaram certos vícios de coisas. Hoje nas minhas aulas eu não faço a aplicação de portal lights, né? Isso já é um assunto aqui um pouco mais avançado, mas é um exemplo. Enfim, eu não quero entrar em coisas muito técnicas aqui, mas eu não ensino isso nas minhas aulas e eu vejo alunos às vezes mandando resultados para avaliação e até mesmo me mostrando exemplos de resultados que não ficaram tão realistas usando Portal Lights, coisas que eu não ensino nas aulas. Então acaba que esses alunos que já têm um resultado, eles acabam se fechando por já ter um resultado legal, de até mesmo aprender novos fluxos de trabalho, novas metodologias que podem vir até a acelerar o fluxo de trabalho, né, o workflow aí do dia a dia para poder chegar talvez até mais rápido no render realista. Bom, agora que eu já falei para você a base teórica do que eu considero os principais erros, tá? Existem vários outros como eu comentei aqui, então não esqueça, se você quiser, deixe o seu comentário para eu poder trazer mais vídeos. Eu posso trazer vídeos sobre os erros de iluminação, os erros de materiais, erros de modelagem, coisas mais pontuais aí para a gente enriquecer ainda mais o conteúdo. O que eu vou fazer agora vai ser pegar algumas imagens minhas antigas e fazer críticas nelas ali, apontando erros que eu cometi, coisas que eu deveria ter feito melhor, e muito você vai ver também o porquê, né, que a maior parte foi pela falta do uso de referências. Bom, então eu estou aqui agora com um render aberto, né? Eu vou pegar algumas imagens aleatórias aqui, que já tem um tempinho que eu fiz, para tentar identificar alguns erros aqui, coisas que eu poderia melhorar, né, para ter um resultado mais realista. E eu deixo aberto também para, se você tiver alguma coisa para acrescentar com as observações que eu vou fazer aqui, para você deixar nos comentários, beleza? Então vamos partir para essa imagem aqui. Ela é uma imagem aí que eu fiz, deixa eu ver a data dela aqui. Dia 18 de abril de 2019, então tem um pouquinho mais de um ano aí, né? Foi um render que eu fiz para estudo e eu vou começar analisando alguns pontos aqui, ó. Essa vegetação que eu usei aqui, eu acho que eu poderia ter feito
algo mais retinho aqui, né? Ficaram alguns dentes aqui, uma coisa um pouco mal feita. Vou até ocultar aqui para você ver, ó. Acho que poderia ter sido algo mais natural. Aqui também uma repetição grande, né? Isso é um dos grandes problemas aí que acontecem em muitas renderizações. Repetições de padrão, né? Quando você começa a notar que não segue muito a realidade. Aqui não está tão evidente, mas o que mais me incomoda olhando agora é realmente esse formato aqui que eu fiz de posicionar esses objetos aqui de uma forma que não ficou tão harmônica. Aqui também, e isso da onde que eu estou tirando, principalmente da análise de referências que eu vinha fazer depois, né? Outra coisa que me incomoda muito nessa imagem, né, depois que ela ficou pronta, é esse caminho aqui, é um caminho de seixos, e aqui eu cometi um dos erros que eu vinha cometendo muito nessa época, inclusive ele vai ser notável aqui em outros pontos dessa imagem, que é o albedo, né, o diffuse muito estourado. E a gente praticamente não tem a percepção aqui das pedras. Tudo bem que essa imagem eu não renderizei ela numa resolução muito alta, mas eu poderia ter feito aqui essas pedras com um diffuse mais escuro e até mesmo trabalhado um pouco melhor no material, colocando um dirt para gerar um ambiente occlusion, talvez até ter deixado as pedras um pouco maiores ali para destacar um pouco mais, né? O interessante do render, não só pensando em questão de realismo em si, é você tentar destacar o máximo possível para que a pessoa que veja a sua imagem faça a leitura do projeto. E quando você abre essa imagem aqui, você tem que acabar forçando um pouco a vista, né, para entender que aquilo ali é um caminho de pedras e eu poderia ter deixado isso mais evidente. Essa grama que eu fiz aqui, ela é uma grama até que tá legal, mas eu poderia talvez ter trabalhado com uma grama ou mais curtinha, né? Uma grama estilo mais aquele tapetão mesmo, bonito aqui. E faltou também trazer algumas variações, como algumas pragas aqui para essa grama, algo que eu venho tentando implementar nas imagens mais recentes aí que eu tenho criado. Tem alguns projetos que a gente acaba não conseguindo, né, fazer isso, principalmente um projeto para um cliente, às vezes ele quer aquela grama novinha, mas aqui, como era um estudo, eu poderia ter explorado um pouco mais a parte artística, trazendo um pouco mais de variação para essa grama, não só trazendo algumas folhas mais queimadas aí, mas também algumas pragas aqui, alguns trevos, algumas coisas para enriquecer ainda mais esse render. Veja como aqui a gente tem também o mesmo problema do diffuse, né, da falta de informação em vários materiais dessa minha cena. Por exemplo, materiais que eu apliquei aqui, ó, a gente quase não consegue ver se é um concreto, se é uma pedra, tudo bem, né, que é uma escada ali, a gente pode até acabar deduzindo de que é uma pedra, mas faltou ficar um pouco mais visível, né, o padrão da textura. Aqui também, olha como estourou. Eu poderia ter deixado esse revestimento mais visível, né, uma coisa mais evidente do que é realmente. Os vasos também muito estourados, aí a gente quase não tem percepção de volume aqui neles. Faltou dar um pouco também de carinho a mais, de informação do que é esse material. Ficou um branco liso, ao mesmo tempo estourado. Então você pode observar como a gente vai olhando e eu já começo a achar um monte de erro nessa imagem aqui, que é uma imagem que eu já considero num nível avançado, tá? É um render que a gente pode já considerar um render realista, mas tem todos esses problemas aí. Veja como aqui no muro eu já acertei a mão melhor aqui. No diffuse eu já tenho mais informação do que é esse material, eu já consigo perceber um pouco melhor o padrão, coisa que eu vacilei nesses outros materiais aqui. Talvez se eu tivesse trago para cá, para a escada, algo com mais detalhe assim, ó, talvez não um material não tão rústico, mas algo um pouco mais evidente do que poderia ter ficado melhor. Os vidros aqui eu gostei bastante do resultado, de como ficou, mas olha um vacilo que eu cometi aqui, né? Eu fui muito bem fazendo aqui os vidros com a bordinha verde, que é o que acontece realmente na realidade, isso a gente acaba percebendo analisando referências, mas aí quando eu cheguei aqui, eu já comecei a vacilar, esqueci de aplicar o material, e aí o meu render ali já foi perdendo realismo. Outra coisa que eu poderia ter feito, talvez, ter aplicado um pouco de variação nesse vidro, um pouco de distorção, né? Para não deixar esse reflexo tão perfeito. Isso já traria mais realismo ainda para o meu render. O mesmo vale para esses vidros aqui, né? Aqui eu já quase não tenho percepção de que é um vidro, então poderia ter de alguma forma tentado trabalhar um pouco melhor ali para deixar mais evidente
como eu consegui nos outros aqui um resultado de vidro mais real. Mais uma vez aqui um materialzinho branco demais estourando, ó, esses spots poderiam ter ficado um pouquinho menos, talvez, brancos. Eu acho até que aqui é aquele famoso dá para passar, mas eu acho que faltou olhar umas referências. E se é um estudo, se você quer caprichar, se você quer chegar no melhor resultado, o ideal é que você realmente tente fazer o máximo possível perfeito para deixar o teu portfólio realmente impressionante, né? Para quando um cliente chegar, olhar aquele desejo de te contratar por ver que você é uma pessoa que dá atenção aí nos mínimos detalhes. Aqui eu vou falar uma coisa realmente que é um erro que eu vejo muito comum, mais evidente até mesmo nos alunos aí que estão iniciando, que é o background, né? Que eu poderia ter fechado um pouco melhor, eu deixei esse espaço vazio aqui, mas isso seria uma coisa que eu poderia até ter corrigido aqui com um carimbo, ó, fechando aqui. Vou fazer aqui rapidamente, mas poderia ter feito melhor, mas só para mostrar para você como foi um pouco desnecessário aquele aberto ali, né? Acaba chamando um pouco a atenção, dá para passar, mas é uma coisa que você deve ter atenção com as suas imagens. Eu vou até trazer uma aqui daqui a pouco, que é uma imagem mais antiga, onde eu errava muito essa questão do fundo. Aqui eu até tentei trabalhar bem com algo que eu vinha errando muito, que era variar os modelos, né? Então eu tenho uma vegetação do entorno bem variada aqui, mas alguns modelos não estão tão realistas, ó. Então, por exemplo, esse verde aqui eu acho que está muito fake. Ele não está tão realista, é uma árvore que realmente não era das melhores. Eu poderia ter usado um modelo mais detalhado, a resolução também não está ajudando muito. Eu tenho a mania, às vezes, de renderizar os meus trabalhos em resoluções que não são as maiores, muito também por não querer esperar muito, o que é mais um erro aí que eu posso adicionar para essa aula. Às vezes vale a pena você deixar aí a noite virando, se é uma imagem para portfólio, né? Ceder um pouquinho mais de tempo da tua máquina aí para fazer um render com qualidade superior. O céu aqui eu tentei simular um dia nublado, beleza, até tem um bloom aqui dando um efeito legal, mas eu poderia ter trago algum céu mais interessante, talvez com umas nuvens aí. E como é um dia nublado, talvez tentar intensificar um pouco mais o mood, o clima da cena, trazendo também umas folhas secas aqui para o gramado, né? Isso poderia, enfim, acrescentar um pouco mais a composição da imagem, deixando o meu render ainda mais interessante. Então veja como aqui, né, simplesmente pegando uma imagem e analisando, eu já tinha feito isso há um tempo atrás, mas olhando aqui agora eu acabei vendo até mais coisas do que eu tinha visto anteriormente. Então fica aqui um exemplo de exercício aí de autocrítica, né, de coisas que eu poderia melhorar se eu fosse refazer esse render aqui. Bom, essa imagem aqui é uma imagem que eu fiz para um cliente, tá? O nome do cliente é VS Arquitetura e eles adoraram essa imagem aqui que eu fiz na época, mas é aquela história, eu olho esse render aqui e eu começo a ver várias coisas que eu poderia ter melhorado, que eu poderia ter feito diferente. Começando aqui já pela manete aqui do PlayStation, ó. E fui na correria, enfim, acho que o reflexo aqui não tá legal, faltou dar um pouco mais de presença, um pouco mais de realismo, né? Falta de reflexão, realmente está uma coisa meio fake aqui, meio artificial. E se eu tivesse trabalhado um pouco melhor nesse material aí, teria chegado num resultado mais interessante. Esse tapete eu acho que eu poderia ter dado um pouco mais de realismo nele, trazendo um bump de tecido, né? Eu tenho até recente aí um vídeo que eu coloquei lá no Instagram também, uma dica para deixar o seu tapete mais realista, trabalhando com um bump de tecido. Talvez nessa época aqui seria bom para mim ter visto esse vídeo aí, para poder acrescentar um pouco mais de realismo aqui. Bom, aqui são blocos, modelos, né? Até que essa área aqui ela tá com volume legal, ela tá realista. O que acaba me incomodando um pouco mais talvez seja o sofá. Olha o tamanho desse tecido aqui, né? Problema aí de falta de análise de referência. Inclusive aqui eu usei um mapeamento, aqui eu usei outro diferente. E aí não segue o mesmo padrão, a almofada aqui uma encravando na outra. E aí a gente vai olhando e vai notando todos esses errinhos aí. Essa própria cadeira aqui, eu tenho certeza talvez que se eu tivesse pego uma referência, ou se eu pegar uma referência aqui agora, eu vou ver que esse material aqui, talvez, esse veio dessa madeira aqui está muito esticado, ó. Estiquei muita textura e aí acaba não ficando tão realista. O ideal seria uma textura com uma resolução melhor, com uns veios menores. E como é que eu sei isso? De já ter olhado referências aí depois, tá?
Esse quadro aqui também poderia ter trabalhado um pouco melhor o material. Veja a falta de resolução na imagem, né? Como eu não percebo praticamente aqui na parede também o bump, mas é a tal história, é o dá para passar, mas também dá para melhorar. Esse piso aqui que eu usei muito saturado, tudo bem, ele não ficou tão evidente o erro aqui porque é uma imagem onde acaba aparecendo pouco, né? Mas se a gente olhar a referência, provavelmente aí eu vou ter um piso que não seria tão saturado assim. Aqui eu já entro nessa imagem num problema que eu vinha cometendo um erro muito grave aí nas minhas iluminações, né? Apesar do render estar com uma iluminação legal, eu não tenho uma hierarquia aqui nessas luzes. Eu tenho as luzes artificiais aqui conflitando muito com a luz natural, então faltou também analisar uma referência para tentar trazer um clima mais aconchegante talvez para essa sala. Eu poderia ter trabalhado um pouco mais com as luzes artificiais. Essa luz aqui em cima de LED, ó, muito estouradona. Poderia ter olhado referência também. Faltou aqui o brilhozinho dos spots, ó, brilhozinho. Esse brilho até que tá legal, mas poderia ter melhorado. E aí a gente vai olhando, ó, materiais aqui dos quadros também pretos, praticamente sem reflexão. E veja que isso aqui é um trabalho já que eu estava entregando para clientes aí que querem um nível de trabalho bacana, tá? Já cobrando um bom valor pelo trabalho. E você vê como que a gente pode ainda melhorar, e melhorando você vai poder ainda melhorar também o teu preço, né? Então uma das coisas que muitos alunos também me perguntam, muitos seguidores, é como cobrar melhor pelos meus trabalhos, né? O primeiro passo para você poder cobrar melhor pelos seus trabalhos é melhorar os seus trabalhos, fazer com que o nível fique mais profissional, né? Diminuir os erros. Quanto mais você diminui os erros e deixa o teu trabalho mais refinado, de mais alto nível, você vai começar a atrair clientes que querem também trabalhos aí mais perfeitos, né? E normalmente esses clientes que reconhecem um bom render, eles reconhecem também o valor de um bom render. Bom, então vamos agora para uma imagem aqui que é um pouquinho mais antiga, né? Essa aqui é uma das imagens aí que eu fiz tem bastante tempo, foi em 2015, 18 de julho de 2015, 5 anos atrás. E aqui a gente já consegue perceber erros bem evidentes, né? A grama aqui é uma grama que, até por sinal, está melhor do que aquela que eu mostrei na outra imagem externa que eu fiz. Aqui a gente tem uma percepção maior de variação, mas aqui olha como eu vacilei, né, nos caminhos, e eu preciso realmente aumentar a resolução dos meus renders aí, né? Normalmente eu costumo renderizar essas imagens, por exemplo, vamos ver aqui, tamanho da imagem, 2200 por 1100, até nem é uma resolução tão baixa assim, mas se você quer um render top, tá, até mesmo para ser impresso, para ir para o teu site, para você colocar no Behance, renderiza aí 3K, 2500, para ficar com detalhe, né? Ó, eu fiz tão bonita a grama aqui e aí eu não consigo ver os detalhes, então realmente dei mole. Agora, uma das coisas que me chama muita atenção aqui, principalmente, é o enquadramento, né? Muito mal feito aqui o enquadramento. Parece que não está bem alinhado a casa aqui. Talvez o ideal seria ter trago um pouco mais reto aqui essa imagem. Olha como faltou informação aqui na parte interna, né, do projeto. Aqui o deck ele até tá legal, tá bonito, mas a gente chega aqui uma área de sombra muito grande com pouquíssima informação. Ali dentro poderia ter trabalhado um pouco melhor, com mais móveis, enfim, ter deixado a composição mais interessante. Mas realmente parece que a iluminação não casa bem com o fundo e ao mesmo tempo aqui a vegetação do entorno muito repetida, muito sem graça, sem variação. Falta de análise de referência, né? Então eu vou até fazer o seguinte, eu vou tentar pegar uma casa aqui parecida no mesmo estilo. Bom, eu trouxe algumas referências aqui dentro da pegada do que seria o projeto, só para você entender. Na época esse projeto aqui ele não foi um estudo, foi para um cliente e era para ser, né? Ou é uma casa de praia,
onde a gente tem a entrada da casa aqui. Essa casa ela fica mais ou menos numa montanha, onde tem muita vegetação, e ali para baixo dá a vista para a praia, né? E eu quase não explorei isso nas imagens, eu quase não trouxe isso para dentro do projeto. Foi um erro muito grande, porque você tem que tentar dentro do render, né? Uma coisa que eu não tinha essa mentalidade. Para mim, o render era simplesmente pegar o tal do processo automático, pegar, colocar os materiais, luz, tal, enfim, iluminou e tá pronto. Mas você tem que tentar fazer algo a mais, né? Quando você ultrapassa a barreira da parte técnica e tenta implementar um pouco também da parte artística, do feeling, de trazer para a tua imagem realmente o que é mais importante no projeto para vender a ideia, você aí vai estar começando a criar imagens de alto nível. Então aqui eu não explorei isso, eu peguei até algumas referências aqui para a gente ter uma ideia, principalmente na iluminação. Veja como a minha iluminação aqui ficou sem graça, né? Faltou olhar referências de como o sol realmente é mais intenso. Como é uma situação de praia, eu poderia ter trabalhado com um céu mais azul assim também, um background. Esse background aqui não encaixou tão bem. Aqui eu já peguei uma imagem também que ela tem a mesma pegada da vista da praia lá no fundo. Eu poderia ter tentado procurar ângulos mais interessantes para valorizar isso no projeto. E aqui também um outro exemplo, né, de como é uma casa também que tem ali um verde em volta. Eu não trouxe nem a sensação do verde em volta, eu poderia ter fechado com mais árvores aqui, compondo com mais sombras, né, algo mais assim, para trazer essa pegada da natureza, dando aquele arzinho da praia lá também. E eu não fiz nada disso. Você olhando referências aqui, você pode ver. Poderia ter trago mais palmeiras, né, para o projeto, dando a ideia também daquela coisa do projeto mais tropical. Enfim, um render muito, 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 muito abaixo do que ele realmente poderia ser. E veja que a parte técnica aqui eu sabia colocar um background, eu sabia colocar modelos de vegetação, aqui as palmeiras, ó. Mas a parte de composição, sabia fazer uma grama realista, mas cadê as sombras, né? Sabia controlar a iluminação, e nessa época aqui eu não usava referências. Você consegue perfeitamente ver que não é uma foto. Aqui são fotos e você nota que aquele render ali é totalmente fake, tá? Então, como você pode ver, a análise crítica ela vai muito além do que é a questão em si da parte técnica. A partir do momento que você analisa referências, você treina o teu olho para poder chegar aí em melhores resultados, né? E quanto mais você pratica isso, mais você vai ficar apurado aí na hora de fazer as tuas imagens e evitar cometer os mesmos erros. Para fechar aqui um render de 2015 também, na verdade esse render aqui, eu vou usar ele para te mostrar como que seria o meu desafio, caso você tope aí de fazer essa avaliação crítica, me marcar lá no Instagram. Bom, como que você vai fazer? O ideal é para você postar no formato do Stories, né? É criar uma imagem aqui, então eu vou criar um arquivo novo. Na proporção do Stories aqui, que seria 1080 por 1920. Eu vou copiar essa imagem aqui, vou colar ela aqui, vou redimensionar, dar um Ctrl T, ó. Se você tiver uma imagem aí que seja num formato mais em pé, vai ser melhor ainda. Isso aqui não seria a ideal, mas eu faria assim, ó. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui alguns números. Então, por exemplo, 1, piso, ó, o piso com muita repetição. Faltou dar, enfim, variação de textura ali. O erro 2 que eu vou identificar aqui, 2 nessa área aqui, muito escuro essa área, né? A falta de exposição, a gente quase não vê informação, tal da iluminação estourando muito aqui. 3, o background aqui, muito saturado, né? Parece que não está encaixando bem com a imagem. Ao mesmo tempo, o 4 aqui, o erro, um desfoque na imagem muito grande, coisa que não é comum você ver em lentes assim tão abertas, né? Tão anguladas. Aqui você tem também um tapete que não ficou tão realista. Então a gente pode colocar aqui 5. Isso eu já sei sem nem olhar a referência, de tanto que eu já passei a olhar referências. Aqui 7. Eu poderia, como está escura essa área, até acendido esse spot aqui para gerar uma luz a mais. Enfim, então o meu desafio para você seria esse, tá? Você faz isso aqui e aí você pode colocar um cor sólida aqui, um fundo preto. Publica lá no teu Instagram. Deixa eu botar aqui um cinza.
E aí você vai colocando aqui, ó, o que você percebeu de erro. Então, por exemplo, você posta lá no Story, tem como você escrever, né? Então você bota lá, número 1, notei que o meu piso ali tem muita repetição. Número 2, poderia ter feito uma iluminação melhor. Número 3, poderia ter feito um background mais interessante. 5, e aí você vai colocando, você vai se autocriticar no seu render, tá? E por que eu estou propondo esse exercício para você? Não precisa se preocupar de acertar, nem sempre você vai notar tudo, como eu muitas vezes também não percebo coisas que talvez você pode ter percebido aqui nas minhas imagens, mas você vai estar se forçando a treinar o seu olho, tá? A notar os seus erros. E vai ser muito legal se vocês aí que estão inscritos aqui no canal toparem fazer isso, vocês também que me seguem no Instagram, porque você imagina se todo mundo topar fazer, né, essa ideia aí, o quanto a gente vai poder acrescentar de observação de imagens de diferentes níveis para gerar mais sacadas ainda para a gente de percepções de erros para a gente evitar no futuro. E vai ser muito interessante também, porque se muitas pessoas fizerem, nós vamos começar a notar os erros mais comuns dos outros tópicos que eu falei para você aqui. Por exemplo, materiais, iluminação. E eu vou estar também selecionando aí algumas imagens não só para compartilhar no meu perfil, mas também fazer um vídeo aqui de repente para o canal. Pode ser interessante selecionar algumas imagens para fazer um vídeo de avaliação, dando meu feedback, não só falando do que você criticou na sua imagem, mas também eu acrescentando pontos aí que vão ser úteis não só para você, mas também para todos aqui que assistem os vídeos do canal. Eu acho que vídeos assim um pouco mais teóricos também acrescentam muito conhecimento e uma visão mais crítica na hora de se fazer os trabalhos. Então, foi um vídeo super diferente, né? Eu espero que você tenha gostado aí, que você tenha curtido. Eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário me contando se essa aula aqui de alguma forma foi válida para você, se acrescentou. Se você curtiu a ideia também, quer que eu traga mais vídeos com esse formato aqui, né? Se ele acrescenta conhecimento para você. E não esqueça, se você quiser participar, eu vou estar deixando aí o meu perfil do Instagram na descrição do vídeo. Um forte abraço e eu te vejo na próxima videoaula.